Fala, Machiner! Se você nasceu até os anos 90, é quase impossível que nunca tenha andado em um Chevette, seja no banco da frente, apertado no banco de trás, ou até mesmo empurrando ele numa ladeira. Hoje a gente vai embarcar numa verdadeira viagem no tempo para contar a história de um dos carros mais queridos e também mais zoeiros do Brasil. O Chevette pode até parecer simples, mas guarda um monte de curiosidades, versões raras e até uma carreira internacional que pouca gente conhece. Então prepara o cinto que essa volta vai ser o melhor estilo anos 70, 80 e 90. O Chevette foi um daqueles carros que marcaram época no Brasil, amado por uns, subestimado por outros, mas sem dúvida uma peça importante na história da indústria automobilística nacional. Lançado oficialmente em 24 de abril de 1973, ele chegou com a difícil missão de ser o primeiro carro compacto da Chevrolet brasileira, numa época em que o Opala dominava como carro de passeio da marca. A base para o Chevette era a terceira geração do Opel Kadett europeu, mas o projeto ganhou vida própria aqui no Brasil, com direito à participação de engenheiros do mundo todo no desenvolvimento do que viria a ser conhecido internamente como Projeto 909. Ou como ficou popularmente conhecido dentro da GM, o T-Car. O Chevette estreou como um sedã de duas portas com tração traseira, um diferencial numa época em que a maioria dos compactos já começava a migrar para a tração dianteira. Com estilo simples, mas bem resolvido, ele agradou logo de cara, pela robustez, economia e dirigibilidade. Era um carro honesto, daqueles que não prometia demais, mas entregava direitinho o que se propunha. Logo se firmou como um sucesso de vendas e caiu nas graças do público, especialmente de quem procurava um carro acessível e fácil de manter. Com o passar dos anos, o Chevette ganhou novas variações para tentar acompanhar as mudanças do mercado. Em 76 chegou a versão SL, mais refinada, com toques de luxo como detalhes cromados e acabamento melhorado. Em 78, a primeira restilização trouxe uma frente mais moderna, alinhada com o visual dos Chevettes americanos, porque lá ele também fazia muito sucesso, principalmente nos Estados Unidos, onde foi vendido de 1975 até 1986, com mais de 2,7 milhões de unidades emplacadas. Inclusive, nos Estados Unidos, ele era o carro mais leve e econômico da Chevrolet naquela época. No Brasil, o Chevette continuou evoluindo. Em 1980, chegou a versão hatch, com um design exclusivo para a América Latina. No mesmo ano, estreou a Marajó, uma station wagon simpática e prática baseada no hatch. Já em 1983, o Chevette passou por sua maior transformação estética. Faróis retangulares, lanternas traseiras maiores e novos para-choques plásticos deram ao carro uma aparência mais moderna. E ainda naquele ano, foi lançado o Chevette 1.6 SR, uma versão esportiva com visual ousado para os padrões da época. Faixas, rodas especiais e um discreto spoiler, mas que na prática não ia muito além dos 4 cavalos extras conseguidos com um leve aumento na taxa de compressão. E falando em motores, o Chevette teve uma variedade interessante ao longo dos anos. Começou com o confiável 1.4 litro de 68 cavalos. Depois ganhou o motor 1.6 de carburador simples, que se tornou o padrão. A partir de 88, a versão 1.6S com dupla carburação passou a ser oferecida, entregando mais fôlego para o carro e virando a queridinha de quem curtia acelerar um pouco mais. Em 92, a GM lançou a versão Júnior, equipada com um motor 1.0. Era uma tentativa de manter o Chevette competitivo diante dos modelos mais modernos, como o Fiat Uno Mille. Mas o resultado foi fraco, o desempenho decepcionava e as vendas logo minguaram. O Júnior saiu de linha rapidinho. No ano seguinte, o Chevette deu seu adeus definitivo com a versão 1.6L. Encerrando um ciclo de 2 décadas com chave de ouro. Mas a família Chevette foi além do sedã e da Marajó. Em 83, a GM apresentou a Chevy 500, uma picape leve baseada na plataforma do Chevette voltada para o trabalho urbano. Ela ficou em produção até 1995 e teve seu público cativo, especialmente entre pequenos comerciantes e donos de oficina. E, curiosamente, a Marajó e a Chevy 500 só existiram no Brasil, sendo um reflexo do quanto a GM investia em adaptar seus produtos às particularidades do nosso mercado. E olha que a história do Chevette não parou por aqui não. No Equador e na Colômbia, por exemplo, a versão sedã de 4 portas continuou a ser montada por alguns anos depois do fim da produção brasileira. E na Argentina ele foi vendido tanto como o Opel K180 quanto o Chevette, pela GMC. E no Chile chegou a liderar o mercado em 1991. E curiosamente deixou de ser vendido por lá quando os catalisadores passaram a ser obrigatórios,
já que a GM não conseguia adaptar o motor à nova exigência. Ao longo dos anos, algumas versões e edições curiosas também surgiram. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, teve o Chevette Rally, com um leve toque esportivo, e o Chevette Wood, com acabamento que simulava madeira nas laterais, um clássico americano. Outra curiosidade é o modelo Scooter, uma versão básica e baratinha, sem muitos luxos, vendido com bancos de fibra de vidro, bancos traseiros opcionais e até janelas fixas que não abriam. No Brasil, apesar de não ter tantas edições especiais, o Chevette também serviu de base para carros de corrida da categoria Marcas e Pilotos, e era um dos preferidos para adaptações em arrancadas, graças à tração traseira e à construção simples. Ao todo, foram produzidas mais de 1,6 milhão de unidades, sendo aproximadamente 1,2 milhão no Brasil. O Chevette foi eleito carro do ano pela revista Autosport em 1974 e repetiu o feito em 81. E em 83 foi o carro mais vendido do Brasil, o auge da sua trajetória. E mesmo depois de sair de linha, ele nunca desapareceu completamente das ruas. Até hoje é comum ver exemplares rodando por aí, muitas vezes como primeiro carro de jovens entusiastas ou como xodó de colecionadores. No fim das contas, o Chevette conquistou um espaço especial no coração dos brasileiros. Ele era simples, mas confiável. Não tinha a tecnologia dos concorrentes mais novos, mas compensava com manutenção barata e estrutura resistente. Foi carro de família, de frotista, de taxista e de estudante. E mesmo depois de tantos anos, continua sendo lembrado com carinho, ou no mínimo com aquele ar nostálgico de quem já teve ou conheceu alguém que teve. Um verdadeiro ícone da era de ouro da indústria automotiva brasileira. E aí, bateu aquela nostalgia? O Chevette pode ter saído de linha faz tempo, mas ele nunca saiu do coração de quem viveu aquela época em que carro não tinha direção hidráulica, mas sobrava personalidade. Se você já teve um, andou em um ou sonhava em ter, conta aqui nos comentários a sua história com esse carro, que é pura raiz. E se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo que ainda acha que o Chevette só pegava no tranco. Até a próxima viagem no tempo, Machiners. Valeu!